Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma sensação que, olha, é bem confusa para muita gente. Sabe aquela ansiedade que simplesmente aparece? Mesmo quando, na teoria, tá tudo bem na vida? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que eu me sinto assim se está tudo bem? Muita gente se faz essa pergunta. A vida está nos eixos, sem nenhuma grande crise à vista, e mesmo assim, lá está ela, a ansiedade. É super importante deixar claro que essa experiência é muito, mas muito comum. E a resposta, na maioria das vezes, não está do lado de fora. Ok, então vamos fundo nisso. Para a gente entender o porquê, primeiro a gente precisa sacar como essa ansiedade se manifesta no corpo. Porque, não é só uma coisinha na cabeça, é algo que o corpo sente e sente de verdade. Para começar, tem essa sensação física de estar sempre em alerta. É como se o corpo estivesse o tempo todo pronto para uma briga ou para uma fuga, sabe? Mas fugir do quê? A mente não sabe dizer. Junto com isso, vem aquele coração acelerado. É a resposta clássica do corpo ao estresse. Todo mundo conhece. Só que aqui não tem um motivo aparente, um gatilho que a gente consiga apontar. E claro, não podia faltar a tensão muscular. Sabe aquela dor nos ombros, no maxilar travado? Uma rigidez que simplesmente não vai embora e que vai sugando toda a nossa energia? Então, quando a gente junta tudo isso, o cenário é esse. A pessoa acorda já com aquela apreensão no peito, passa o dia se sentindo no limite, mas olha em volta e nada. Nenhum perigo real. É justamente essa falta de conexão entre o que se sente e o que se vê que é tão angustiante. Afinal, o que está acontecendo? E é aqui que a gente chega no ponto-chave da nossa conversa. A proposta é mudar completamente o jeito de olhar para essa ansiedade. E se ela não for um defeito, mas sim uma mensagem? Essa é a grande virada de chave. A ansiedade, nesse caso, não é um defeito de fábrica. Não é um sinal de que tem algo de errado com a pessoa. Muito pelo contrário. Pense nela como um aviso, uma bandeira vermelha que o nosso mundo interno levanta para dizer: ei, tem algo aqui que precisa da sua atenção. É isso. Dá para pensar na ansiedade como um mensageiro. Um mensageiro que carrega uma carta urgente de uma parte nossa que, por algum motivo, não teve voz, foi ignorada. E como essa parte não consegue usar palavras, ela grita. E o grito são esses sintomas todos que a gente sente no corpo e na mente. E essa é uma ideia muito poderosa, né? O corpo fala quando a emoção é silenciada. Quando a gente não dá espaço para as nossas emoções, quando a gente engole o choro, a raiva, elas não somem. Elas só encontram outro jeito de aparecer. E muitas vezes esse jeito é através do nosso corpo. Ok, sabendo de tudo isso, qual costuma ser a primeira reação? Tentar lutar contra a ansiedade, né? Expulsar ela. Só que essa estratégia costuma dar muito errado. Vamos entender por quê. A dinâmica aqui é bem simples de entender. Tentar eliminar a ansiedade na marra é que nem tentar afundar uma bola de praia na piscina. Quanto mais força você faz para baixo, com mais força ela sobe de volta. Agora, se em vez de lutar a gente para e escuta o que ela tem a dizer, o mensageiro entregou a carta, ele não precisa mais ficar gritando na nossa porta. Então, se lutar não adianta, o que fazer? A alternativa é trocar a briga pela curiosidade. Uma curiosidade genuína sobre o que está acontecendo por dentro. Em vez de gritar, vai embora, a gente pode perguntar: ok, ansiedade, o que você está tentando me dizer? E essas 3 perguntas aqui são um ponto de partida excelente para essa investigação. Primeira, o que eu estou evitando sentir? Às vezes é uma tristeza, uma raiva, uma decepção que a gente não quer encarar. Segunda, o que eu estou suportando além do meu limite? Pode ser um trabalho, uma relação, uma pressão que já passou da conta. E por último, o que eu não estou dizendo? Sabe, aquelas palavras que ficam entaladas na garganta, elas pesam, e como pesam, gerando uma tensão interna gigantesca. Quando a gente começa a seguir esse caminho da escuta, em vez do caminho da luta, um processo de transformação muito poderoso começa a acontecer. E o resultado é quase imediato. A partir do momento em que a gente começa a entender de onde vem aquele conflito interno, a intensidade dos sintomas diminui. É como se o alarme de incêndio pudesse parar de tocar porque alguém finalmente foi ver o que estava causando a fumaça. A grande mensagem aqui, no fim das contas, é esta. Ansiedade não é um sinal de fraqueza. De jeito nenhum. É uma linguagem emocional. E a gente finaliza com essa reflexão. Olhar para a ansiedade não como uma inimiga que precisa ser destruída, mas como uma guia que precisa ser ouvida, isso muda o jogo. É essa escuta que abre a porta para uma transformação de verdade. Então, a pergunta final que fica no ar é: o que será que a sua ansiedade está tentando te dizer?